Five Nights at Freddy's teve seu primeiro jogo lançado no começo de 2014 e rapidamente caiu no gosto da internet. Com um gameplay simples, personagens bem carismáticos e um enredo de fundo cheio de mistérios, rapidamente a franquia começou a colecionar fãs. E com a mesma velocidade que a franquia se popularizava, mais jogos foram lançados. E depois de 6 jogos, alguns spin-offs e a última Custom Night, aparentemente a história misteriosa de FNAF tinha chegado ao fim. Porém, todos nós fomos surpreendidos em 2019 com o anúncio de FNAF Help Wanted. Uma experiência completamente diferente na franquia, tirava os jogadores do corriqueiro point and click e levava eles para uma experiência imersiva utilizando a tecnologia VR. Porém, para aqueles que queriam algo diferente vindo da história, juntando algumas fitas dentro do jogo, você conseguiria descobrir que talvez um vilão antigo não tivesse de fato morrido. E com o anúncio e o lançamento de um jogo novo, as suspeitas foram confirmadas. E com a volta de William Afton, a única coisa que eu fiquei pensando foi: pra que FNAF? Oi, eu sou o Hunter, gripado, porém tentando gravar vídeo. E hoje eu vou fazer meu primeiro vídeo de jogo. Mas eu percebi que eu tô estabelecendo mais ou menos um padrão no canal, que é falar sobre as coisas quando o hype dela já acabou. Eu não tô fazendo isso por mal, é porque quando você fala sobre as coisas, quando elas estão no hype na internet, parece que você tá tentando surfar uma onda que você não tem vontade de fato de falar. Já eu, como meio anônimo na internet, eu prefiro aproveitar a onda primeiro, depois opinar sobre ela. Isso aconteceu bastante sobre esse último jogo de FNAF. Mas antes de falar da franquia, eu preciso pedir o seu like e a sua inscrição. Eu tô tentando entrar num ritmo legal, desenhar as thumbnails, gravar os áudios o mais rápido possível, mesmo gripado, editar eles também o mais rápido possível, voltar a produzir coisas pro TikTok, voltar a produzir coisas pro Instagram, porque além de estar me divertindo, eu tô me sentindo muito orgulhoso das coisas que eu tô fazendo. E eu ficaria ainda mais orgulhoso se eu conseguisse te convencer a me seguir aqui no começo do vídeo. Sério, mano, eu acho que esse é o 8º vídeo que eu tô postando. E se você viu todos, eu acho que eu posso quase te considerar um amigo. Então quebra essa pro seu amigão aqui, clica no like aí e vamos consolidar essa amizade. Então chega de enrolação e vamos falar sobre o FNAF e os seus problemas. Deixando bem claro, é só a minha opinião e você tá completamente no direito de discordar dela. Aqui eu só vou abordar especificamente o que eu acho da história. Eu não vou lidar com gameplay, porque como eu disse, eu não sou crítico de nada e muito menos eu vou bancar o zangado aqui. Os vídeos aqui sempre são focados na minha experiência e eu não tô tentando cagar regra aqui, meu amigo, pode ficar tranquilo. Mas vamos lá, eu quis falar de FNAF aqui, principalmente pelo fato dele ter sido uma experiência pra mim completamente nova. E eu não digo só pelo estilo de enredo, que também é um pouco inovador pra mim, mas eu digo principalmente pela forma que eu consumi o conteúdo da franquia FNAF. Eu fui apresentado pra esse conteúdo por causa de um primo meu. E como eu nunca fui PC gamer, eu não consegui jogar os primeiros jogos quando eles foram lançados. Então eu fiz uma coisa que na época não tinha nome, mas hoje em dia acho que já tem meio que um título, que é o famoso gameplay de YouTube. Através do canal do Renan Salzones, o Waystation, eu acompanhei todos esses 3 primeiros jogos do FNAF. E eu comecei a realmente me interessar bastante pela saga. Eu sempre achei os jogos bem qualquer coisa, só que a estética de personagem, os animatronics em si e todo o mistério que rodeava eles sempre foi muito charmoso pra mim. Quando você conhece a história escondida atrás dos jumpscare de FNAF, eu considero praticamente impossível você não se interessar por ela. Ela tem aquela pegada slasher clássica, saca? Que são almas de crianças voltando pra se vingar do suposto assassino delas, que é basicamente a premissa de Sexta-feira 13, pelo menos nos primeiros filmes. Só que nos 3 primeiros jogos ainda tinha uma pegada de investigação da coisa em si. Não necessariamente o terceiro, que é meio que uma resolução de tudo, só que assim, do 2 pro 1 e o hype do 3. A gente sabia que o Purple Guy era o cara que fazia todo aquele rolê de botar as crianças dentro dos animatronics. Mas até o terceiro a gente não tinha uma confirmação de fato quem era o Purple Guy. Era uma época muito gostosa de estar na internet, tá ligado? Tipo, todo aquele mistério que parecia que queria te contar uma história grande em volta daquele jogo minimalista e simples. Só que a história de FNAF sempre teve uma forma de ser construída que eu acho muito corajosa, muito inteligente, mas perigosa. Que eu vou apelidar carinhosamente aqui de Meia-Noite de Conto. Que é basicamente prometer respostas e só iniciar mais novas perguntas. Que é tipo, quem deu a mordida de 87? Meia-Noite eu te conto. Por que o William Afton pega a criança e faz as paradas que faz? Que eu não vou falar palavras justamente pelo fato que eu não quero zoar meu vídeo no YouTube. Meia-Noite eu te conto. E assim a caixinha de mistério da sua história fica cada vez mais lotada, mais lotada e mais lotada. E sendo bem sincero, eu escrevo há bastante tempo e eu nunca me atrevi a escrever esse tipo de história. Justamente por medo de perder o leitor fazendo esse tipo de método. Quando você coloca mistérios demais
mais na sua obra e responde poucos deles, você pode fazer o leitor acabar se perdendo de duas formas, mais ou menos. Uma delas é especificamente com questão de interesse. Você introduziu 1, 2 ou 3 mistérios que ele se interessou bastante. O problema disso tudo é que você continua introduzindo mistério e colocando coisa na sua obra e ele não tá nem aí, ele só quer a resposta dos 2 ou 3 primeiros que ele gostou. O outro tipo de leitor que você pode acabar perdendo é justamente aquele que começa a ver elementos demais e acaba se perdendo literalmente dentro da história. São muitas datas, números, nomes específicos que vão aglomerando dentro da cabeça dele e chega num ponto onde tá acontecendo tanta coisa na trama que ele não tá entendendo nada. Só que o potencial de utilizar esse tipo de construção narrativa é absurdo. Se você tem plena consciência do começo, meio e fim da sua história e constrói ela dessa maneira, o potencial de um final catártico para sua obra se torna inacreditável. Assiste o Clube da Luta e você vai entender mais ou menos o que eu quero dizer. O autor ele vai colocando vários elementos específicos na obra para quando chegar o momento do punch, ele te acertar uma porrada tão forte que você não faz ideia de onde veio. Mas eu nunca quis comparar FNAF com o Clube da Luta, isso não faz nem sentido. A única coisa que eu esperava de fato era que a resolução fosse satisfatória para mim, que os mistérios tivessem algum motivo para ser introduzidos e que eu comprasse a resolução dos mistérios. Então chegou a Custom Night e para mim a história teve um final digno, mesmo que até aquele presente momento algumas respostas não tivessem sido respondidas. Minha experiência até aí foi ótima. Até o momento que o Help Wanted lançou, eu voltei fervoroso a assistir e consumir conteúdos da série, até que eu comecei a olhar a série de uma maneira um pouco mais crítica. E tirando o meu lado de fã da história, eu acabei percebendo que não faz muito sentido os mistérios de FNAF em si. Você olha a história toda e parece que os caras tá miguelando informação, mano. Tem muita coisa que não tem necessidade de esconder, é tratada com um mistério e quando é revelado, ela não ajuda a construir nada em cima disso. E isso tudo ainda é mais agravado pela falta de personalidade de alguns personagens e a falta de motivação de outros. Mas vamos lá, eu vou dar exemplos bem claros porque eu acho que FNAF miguela informação sem motivo. E explicando pra você o que é miguela, é literalmente negar, sabe? Tô deixando claro aqui pra quem não entende dialeto. Então vamos falar da famosa mordida de 87, que literalmente parece que se passaram 87 anos e a gente ainda não tem uma resposta clara. Nesse mistério tem duas perguntas: quem sofreu a mordida e quem deu a mordida? As duas melhores teorias quando se trata de quem recebeu a mordida é ou o Jeremy, que é o protagonista do FNAF 2, ou a Crying Children, que é a criança que aparece nos flashbacks do FNAF 4. O ponto é que essa mordida foi citada no primeiro jogo e até hoje, depois de 9, 10 jogos, eu nem lembro quantos jogos são especificamente, ainda não foi respondida. E mesmo que o Scott de repente decida que ele vai pro Twitter e literalmente escreva quem foi que sofreu essa mordida e quem foi que aplicou essa mordida, hoje em dia essa questão ela é inválida, ela não serve pra mais nada além de única e exclusivamente curiosidade de fã. E beleza, ele pode pegar e ter colocado esse diálogo do Funny Guy especificamente explicando que os animatronics são perigosos, não era pra ser um puta de um mistério, mas custava responder isso em algum momento? Se o Scott realmente não quisesse utilizar a mordida de 87 como algum tipo de plot, ele facilmente cortaria esse papo, ele resolveria tipo, mano, não é importante não precisa ficar preocupado com isso não. O problema é que pra mim, pelo menos aparentava que o Scott não sabia qual elementos da história ele utilizaria pra alguma coisa, porque quando chega o momento de responder uma pergunta, às vezes ele responde de uma maneira que, mano, fica muito claro pra mim que ele não pensou isso desde o começo. O melhor exemplo que eu posso dar envolvido com isso, que parece que o Scott não tinha nenhum planejamento, é simplesmente o Golden Freddy ser duas almas dentro do Freddy. Sério, no papo fã de FNAF, olha aqui, nos meus olhos, na moral, você realmente acredita que desde o início o Scott imaginou que o Golden Freddy seria pica porque ele tinha duas almas dentro? Você imagina o Scott sentado na cadeira dele, programando o primeiro jogo, pensando, puta, esse aqui vai ser pica porque esse aqui tem duas almas. Cara, eu não acredito nisso de forma nenhuma. Muito pelo contrário, eu acredito que o Golden Freddy, ele é um animatronic pica justamente pelo fato de ele ser dourado. E dourado geralmente é pica. Não tem um planejamento geral da história de FNAF. E mesmo assim, se eu dando esse exemplo você não acreditou ainda, eu posso citar o William Afton. Cara, o cara morreu no terceiro jogo. Ele voltou como animatronic. Ele morreu de novo, queimado. Ele voltou como animatronic completamente destruído. Ele morreu mais uma vez. Ele voltou como um vírus. Ele voltou infectando a cabeça da programadora e se transformando na Vani. E no final do Security Breach ele ainda voltou corpóreo de novo. Tipo outro Springtrap, Spring Burn, sei lá. Sério que você realmente acredita que quando o Scott pensou no vilão da história
dele, ele pensou tipo na equipe Rocket, que ia ser derrotado e voltar, e voltar, e voltar. Mesmo que no Ultimate Custom Night tenha uma frase remetendo a isso, não parece ser algo que é pensado. Eu lembro o que eu senti no momento que eu vi aquele coelho do Satanás voltando de novo. Tipo, irmão, morre, chega! Não dá pra criar outro vilão não, mano. O Afton até tem seus motivos e tal, mas nada que foi perfeitamente difundido, você entende? Porque que nem quando chegou no final do Secret Bridge, eu vi o final que o Afton voltava, eu fui entender depois que já tinha visto 500 vídeos na internet que tinha um livro do FNAF, que tinha um corpo que não morria, que, mano, se você só joga os jogos, é impossível você entender qualquer coisa de FNAF. Porque FNAF hoje em dia tá parecendo a Marvel. Você precisa fazer um PhD no negócio pra entender o que tá acontecendo. Você tem que ler livros, você tem que ler spin-off, você tem que ler coisa que o Scott disse, você tem que pegar imagem, mexer no Photoshop e tudo isso. Depois que você fizer tudo isso, você ainda tem que abrir algum canal especializado em FNAF e entender o que tá acontecendo. Toda vez que você procura conteúdo do FNAF na internet, vê algum canal específico, é sempre uma teoria. Porque os caras ficam miguelando informação. Aí você vai lá, espera um conteúdo novo específico pra pelo menos te dar algum tipo de resposta, eles colocam mais pergunta e tacam o William Afton de novo. Aí assim, a franquia que tem um potencial desgraçado de grande acaba ficando limitada, porque ela sempre vai depender da próxima vigarice do vilão corriqueiro. Irmão, sério, constrói alguma coisa antes de ficar falando meia-noite eu te conto pra mim. Me deixa jogar seu jogo e entender a história por conta própria nele. Mano, você já tem engajamento, mano. Você já tem personagens gostáveis. Você só precisa fazer versões novas de animatronics, todo mundo já gosta disso. E me conta uma história diferente. Me conta uma história que não seja o William Afton querendo matar criança de novo. Eu até falei a palavra que eu falei que não ia falar, mano. Me inventa um conceito de história novo. Tipo, sei lá, um culto ao William Afton. Já que no mundo de FNAF, as histórias das crianças não vivas, elas foram bem difundidas. Imagina que louco, tipo, um outro psicopata, acompanhado de várias outras pessoas que cultuam ele como se ele fosse o representante de William Afton nessa terra, repetindo os atos dele com crianças, só que em vez de colocar as crianças não vivas dentro de animatronics bonitinhos, que nem a gente sempre teve, que fosse um negócio meio sucata, você entende? Tipo, pessoas que não sabem criar animatronics estão criando animatronics pra seguir o exemplo do William. E o personagem principal fosse tipo um empregado da Fazbear. Tipo, a empresa pegou e sabe que tem pessoas que estão copiando os animatronics que são propriedade intelectual deles. E manda, tipo, um estagiário atrás disso pra ver o que tá acontecendo e tentar processar os caras. Aí o cara acaba sendo jogado pra um culto, tá ligado? A todo esse conceito de deixar crianças não vivas dentro de robôs. E um monte de pessoas fanáticas fazendo isso e uns animatronics completamente caindo aos pedaços, mal engenhados, tá ligado? Só movidos na força do ódio. Aí você tendo que lidar tanto com pessoas perturbadas quanto com animatronics, tá ligado? Tipo, ia dar um clima de terror muito foda se você conseguisse colocar tudo isso se passando dentro de uma cidade meio hippie, saca? Sociedade alternativa. E se você quisesse fazer ficar galhofa do nada, mano, sei lá, fala que os caras da Fazbear mandou um animatronic pica, tipo um Fred pica pra ir salvar ele, tá ligado? Aí tem cenas do Fred lutando contra outros animatronics meio deformados. Tipo, não precisa disso, mas assim, se quiser fazer alguma coisa galhofa, pode fazer também. Eu acho que ninguém ia reclamar, pelo menos não tanto. Tipo, já teve animatronic programado pra reconhecer rosto, pra pegar criança, agora faz um animatronic de combate mesmo. Se foda. Escuta meu conselho aqui, quem tá produzindo FNAF, mano, no papo. Precisa nem me dar royalty de alguma ideia aqui, só coloca meu nome em algum lugar. Mas sério, isso tipo nunca vai acontecer. Mesmo que no final do jogo, aquela amontoado de animatronics tivesse pegado o William e levado pra algum canto, não é a última vez que a gente vê ele. Toda vez que essa franquia parece que vai pra um lugar diferente, aquela figura de roxo parece que volta e diz: eu vou te colocar de volta no seu lugar. O Afton é um vírus que infecta essa história desde o primeiro jogo. E não importa quantas vezes ele morra. Afinal de contas, eu sempre volto.